Você já sussurrou algo para o universo e recebeu uma resposta imediata? Pense nisso por um instante. Não é coincidência você estar aqui agora. Algo dentro de você, talvez uma intuição, uma curiosidade inexplicável, te trouxe até este exato momento. E se esse momento for o ponto de virada da sua vida financeira? E se a chave que faltava para ganhar na loteria estiver escondida em uma simples frase, dita em voz baixa, com intenção verdadeira? Muita gente acredita que ganhar na loteria é sorte cega, um jogo de estatísticas frias. Mas os que entendem os segredos do universo sabem, sorte é uma frequência, e todo bilhete premiado já existia no plano vibracional antes mesmo de ser sorteado no físico. Isso não é teoria, é prática espiritual. É manifestação real. O universo está o tempo todo escutando. Suas palavras criam caminhos invisíveis. Seus pensamentos moldam o resultado. A maioria das pessoas fala o que não quer, declara derrota, afirma escassez, e o universo, obediente, responde na mesma vibração. Mas você está prestes a fazer diferente. Você vai aprender a ativar a frequência exata do prêmio com apenas uma frase. Sim, uma única frase. Mas não é qualquer frase. É uma declaração feita com fé silenciosa, com a certeza de quem já ganhou. É um código secreto entre você e o campo quântico, entre sua alma e o divino. E quando dita com verdade, essa frase começa a movimentar tudo. Pessoas certas aparecem. O impulso de ir na lotérica em um horário inusitado surge. Números saltam aos seus olhos. Sinais começam a pipocar por todos os lados. Essa prática tem sido usada por místicos, visionários, estudiosos da lei da atração, por quem conhece os ensinamentos de Neville Goddard, Florence Scovel Shinn, Helen Hadsell, e agora ela está chegando até você. Nada disso é acaso, é resposta. Mas antes de te revelar o que dizer, você precisa entender uma coisa. O bilhete premiado já é seu no campo espiritual. Ele está esperando que sua consciência alcance o mesmo nível vibracional. E a forma mais direta de acessar essa vibração é através da palavra falada com intenção energética. É por isso que quando você diz algo em voz baixa, como um sussurro ao universo, você está criando um contrato silencioso com o invisível. Está ativando sua versão milionária. Está dizendo, eu estou pronto, eu recebo. E o universo responde com movimento, porque tudo começa com a palavra e termina com um milagre. E agora, quero que você se envolva comigo nesse ritual. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está participando de um portal de manifestação coletiva. Os comentários aqui embaixo são um campo energético ativo. Pessoas estão declarando vitórias, estão agradecendo por prêmios que ainda nem chegaram no físico, estão cocriando com o universo. Se você quer fazer parte disso, se conecte agora, respire fundo, sinta, escreva nos comentários, eu já recebi, está feito. Não apenas escreva, declare, porque a vibração da certeza é o que transforma. E o que você vai ouvir a seguir é exatamente o que pode ativar essa transformação. Então, agora que você está aqui, com o coração acelerado e a mente aberta, declare junto comigo. Nos comentários, escreva o valor que você deseja receber, como se já estivesse com ele em mãos. Algo como, eu já ganhei 5 milhões íris. Ajudei minha família. Está feito. Essa não é apenas uma frase escrita. É um ato de manifestação, um selo vibracional. Cada letra carrega a intenção. Cada palavra ecoa no campo energético como um comando claro. E quando centenas, milhares de pessoas fazem isso juntas, algo mágico acontece. Um campo de cocriação coletiva se forma. Sim, você pode ser o próximo comentário de vitória aqui. Você pode ser a próxima pessoa a voltar nesse vídeo e dizer, deu certo. Mas tudo começa com uma atitude, manifestar com intenção e confiança total. Então escreva, declare, confirme para o universo que você já está vivendo essa realidade. E se essa energia está fazendo sentido para você, se algo dentro de você está dizendo isso é real, então clique no botão de like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas como você.
Pessoas que estão prontas para mudar a própria vida através da manifestação consciente. E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra técnicas sagradas, códigos secretos, rituais espirituais e ensinamentos que unem fé, energia e manifestação com um único propósito: fazer você alcançar o prêmio que já é seu por direito divino. Essa jornada não termina aqui. O próximo passo vai revelar a frase exata, o sussurro mágico que deve ser dito antes de comprar seu bilhete. Fique comigo, porque a energia está apenas começando a se mover. Muita gente acredita que ganhar na loteria é pura sorte, um lance do destino, um golpe de sorte reservado para poucos sortudos escolhidos ao acaso. Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? E se eu te mostrasse que existe uma chave vibracional, invisível, sutil, mas incrivelmente poderosa, que pode ser ativada com uma simples frase, dita no momento certo, com a intenção certa, e que essa frase é capaz de abrir portas para uma realidade onde o prêmio já é seu? Isso não é ilusão. Isso é frequência, manifestação, alinhamento energético. A maioria das pessoas joga esperando que talvez um dia seja a vez delas. Mas quem entende as leis invisíveis do universo joga sabendo, joga sentindo que já recebeu, e isso muda tudo. A verdade é que o universo não responde à espera, ele responde à certeza. E quando você entende isso, você para de agir como alguém que deseja e passa a agir como alguém que já possui. E essa diferença, esse micro detalhe interno, é o que separa quem vive repetindo as mesmas frustrações de quem finalmente rompe o ciclo da escassez e atrai o prêmio da loteria com clareza e confiança. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você já jogou com medo de perder? Quantas vezes comprou um bilhete duvidando, sentindo que não era para você, que talvez fosse um desperdício de dinheiro? Esses pensamentos, mesmo que silenciosos, criam uma vibração de resistência. E a energia da resistência afasta o bilhete certo, afasta os sinais, afasta a sincronicidade. Mas quando você muda essa vibração, quando você entra no estado de certeza, de gratidão antecipada, de já é meu, tudo começa a se alinhar. É nesse ponto que surge o que chamamos de mecânica invisível da manifestação. Pequenas coincidências começam a acontecer. Você sente o impulso de entrar numa lotérica diferente, vê um número repetidamente, tem um sonho com símbolos estranhos. As pessoas ao seu redor começam a falar de dinheiro, de prêmios, de jogos. Isso não é acaso. É o universo respondendo à sua frequência. E sabe o que é mais interessante? Essa mudança não exige esforço físico extremo. Não exige que você trabalhe 14 horas por dia ou que estude estatísticas complicadas. Ela exige apenas uma coisa: presença vibracional, consciência, intenção alinhada, palavra certa, momento certo, só isso. E é por isso que a frase que você vai aprender hoje tem tanto poder. Porque ela é uma senha energética, uma senha que, quando dita com sentimento real, com foco, com gratidão verdadeira, ativa um código dentro do seu campo quântico. Um código que começa a vibrar numa frequência compatível com o prêmio. E quando você vibra na mesma frequência do que deseja, não existe possibilidade de não se encontrar com isso. É física espiritual, é lei. A maioria das pessoas ainda vive presa na lógica do vamos ver se dá certo. Mas você está aqui para algo maior. Você está aqui porque algo dentro de você já sabe que existe uma versão sua que já venceu, já ganhou, já está desfrutando do prêmio. E tudo o que falta agora é acessar essa versão, conectar-se com ela. E isso começa com a palavra, com o sussurro, com a ativação. Talvez ninguém tenha te contado, mas os maiores mestres da manifestação, de Neville Goddard a Helen Hadsell, sempre reforçaram o poder da declaração consciente. Não é gritar para o universo, é sussurrar com fé. É sentir a vibração da frase como se ela fosse uma verdade absoluta. Porque para o subconsciente, o que você sente com intensidade e repete com convicção se torna realidade. E nesse momento, enquanto você ouve essas palavras, talvez sua mente esteja se abrindo. Talvez você esteja começando a perceber que nunca foi sobre o número certo,
nem sobre o dia certo. Sempre foi sobre a vibração certa, sobre a emoção certa, sobre a intenção colocada no momento da ação. Então, preste muita atenção. Respire fundo. Sinta essa energia se expandindo. Você não está aqui por acaso. E sim, você vai receber essa frase. Você vai aprender o momento certo de dizê-la. Vai sentir sua vibração mudando. E talvez, só talvez, esse seja o ponto de virada que sua alma tanto buscava. Agora que você está sentindo essa frequência diferente, essa energia sutil que começa a crescer dentro de você, eu quero propor algo. Não comente ainda, mas guarde essas palavras com você. Sinta o poder delas. E ao final desse vídeo, quando seu coração estiver vibrando alto o suficiente, quando a certeza estiver pulsando no seu peito, aí sim, quero que você escreva nos comentários: eu já ganhei. Está feito. Se quiser, use também outras frases que ressoem com você, como: eu recebo agora. A riqueza me escolheu. O bilhete premiado já é meu. Cada palavra sua será como uma flecha lançada no invisível. E essa flecha sempre encontra o alvo. No universo da manifestação, a palavra falada em estado de fé é um comando criativo. Não é só um som no ar, é uma ativação energética que reverbera além do que os olhos veem. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação, dizia algo profundo e muitas vezes ignorado: você cria com o que sente e sela com o que declara. Isso significa que o seu sentimento é a matéria-prima da realidade, mas a palavra é o selo que dá forma, é o decreto que transforma a vibração em acontecimento. E é exatamente aqui que está o segredo que muitos ainda não entenderam. A palavra é mágica quando vem carregada de fé, certeza e presença emocional. E veja, não estamos falando de fé como uma ideia religiosa, mas sim como uma frequência, uma confiança silenciosa, inabalável, de que aquilo que você deseja já é seu no plano mais profundo do ser. Quando você diz algo com essa força interior, com essa energia de quem não está pedindo, mas confirmando o que já é real, você está, na verdade, moldando a realidade ao seu redor. Está criando o que chamamos de ressonância magnética com o campo quântico. Isso acontece porque o universo não responde ao que você quer com medo, com dúvida ou com pressa. Ele responde ao que você declara com convicção. O que você afirma com emoção se transforma em forma, evento, coincidência. E isso é tão poderoso que pode transformar até mesmo uma sequência de números aleatórios em um bilhete premiado. Agora pense comigo. Quantas vezes na vida você já disse: não posso, é difícil, nunca ganho nada? Quantas vezes você repetiu essas frases sem perceber que estava decretando realidades invisíveis, criando bloqueios energéticos ao redor da sua própria prosperidade? Palavras têm peso, frequência, forma, e elas não desaparecem no ar. Elas agem. E o contrário também é verdadeiro. Quando você aprende a usar as palavras como ferramentas de criação consciente, tudo começa a mudar. E não é só no jogo da loteria, é em todas as áreas da vida. Mas aqui, no campo da sorte, dos jogos, dos números, o poder da palavra falada em estado de fé é ainda mais intenso, porque lida diretamente com o imaterial, com a energia do acaso, que só é acaso para quem não compreende que tudo é sincronicidade intencional. Quando você diz em voz baixa, com o coração em paz: graças, universo, estou listo, está eixo. Você não está apenas falando. Você está ativando códigos, está sintonizando a antena vibracional do seu ser com uma realidade onde o dinheiro já chegou, onde o prêmio já é seu, onde a vida abundante já está em andamento. E você não precisa gritar para o universo, você só precisa declarar no tempo certo, como quem já sabe, como quem está apenas selando uma verdade silenciosa. Há algo profundamente místico em falar baixo, com reverência, com presença. Quando você sussurra com fé, você entra em sintonia com o código sutil da manifestação. É por isso que tantas tradições espirituais e ocultas usam palavras sagradas repetidas em silêncio.
Porque o subconsciente não precisa de barulho. Ele precisa de emoção codificada. E quando você coloca sua emoção na frase, quando você visualiza enquanto declara, quando sente o calor do dinheiro na sua mão, o alívio de quitar dívidas, o sorriso da sua família, aí sim, a mágica acontece. Essa é a essência da lei da assunção. Você não espera acontecer. Você assume que já aconteceu. E ao assumir, você vive essa verdade, mesmo que os olhos ainda não vejam. E ao viver, você vibra. E ao vibrar, você atrai. E ao atrair, você confirma. E tudo se completa. Essa conexão entre sentir e declarar é como uma equação divina. Sentimento, palavra, realidade. E o mais lindo de tudo isso é que você não precisa mudar o mundo inteiro ao seu redor. Só precisa mudar sua vibração e suas declarações. Porque o universo sempre vai refletir de volta aquilo que você afirma como verdade. Então agora, eu quero que você sinta essa verdade com o corpo inteiro. Imagine-se indo até a lotérica. Visualize-se comprando o bilhete. Veja seus dedos tocando o papel. Ouça o som do caixa, o barulho do ambiente. E agora, imagine-se dias depois, olhando os números com o coração acelerado e vendo que são exatamente os mesmos. Imagine a explosão de emoção, a gratidão, a certeza, e nesse estado, sussurre a frase. Diga baixinho para você mesmo, como quem está selando o destino. Graças, universo, estou listo. Está eixo. Ou, se preferir, em português. Obrigado, universo. Eu estou pronto. Está feito. Sinta o arrepio. Isso é energia se movendo. Isso é o seu campo magnético entrando em expansão. Não ignore essa sensação. Ela é o sinal de que sua vibração está se alinhando com a realidade que você quer viver. E nesse momento, enquanto essa energia circula, eu quero te convidar a fazer parte da corrente. Não comente ainda, mas prepare-se, porque no final do vídeo eu vou te pedir algo simples, mas poderoso. Que você declare sua vitória nos comentários, que você cele sua manifestação em público, que você escreva com verdade. Eu recebo agora. O prêmio é meu. Eu já ganhei. Está feito. E se quiser, personalize com o valor, com o destino do prêmio, com o sentimento que vem junto. Isso não é só comentário. É decreto coletivo. É fé escrita. É ritual de manifestação em comunidade. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a revelação da técnica, a aplicação prática, o momento onde você aprende exatamente como, quando e por que essa frase deve ser usada. E eu te prometo, quando isso acontecer, você nunca mais vai ver a realidade da mesma forma. Antes de comprar seu bilhete, sussurre baixinho. Graças, universo, por esse prêmio que já é meu. Estou listo. Está eixo. Diga como quem já recebeu. Não como quem deseja, nem como quem implora, mas como quem simplesmente sabe. Como quem já viveu esse momento em algum lugar do tempo. E agora só está confirmando. Sinta a vibração dessa frase. Sinta como ela carrega uma certeza serena, uma confiança espiritual, uma reverência profunda. É como um segredo sagrado entre você e o divino. Uma senha que abre portais invisíveis. Uma confirmação silenciosa de que o bilhete premiado já está no seu caminho. Essa técnica, embora simples à primeira vista, é baseada em princípios antigos e profundos da manifestação consciente. O sussurro não é um capricho, ele é uma ponte. Ele simboliza intimidade espiritual, conexão verdadeira, ausência de dúvida. Quando você sussurra, você está falando de alma para alma, do seu eu físico para o seu eu superior. E o universo escuta. Agora, imagine, você está prestes a jogar. Pode ser na lotérica, no celular, no computador. Antes de fazer isso, você respira fundo. Fecha os olhos por um instante. Sente o seu corpo. Visualiza, mesmo que por poucos segundos, a emoção de ver os números sorteados e saber que são os seus. Sente a alegria, o alívio, a emoção de contar para alguém da família, de realizar aquele sonho antigo, de pagar aquela dívida que já pesava há anos no coração. E nesse estado, você sussurra a frase: não importa se você está no meio de uma rua movimentada ou em casa, em silêncio. O importante é que a frase seja dita com presença, com intenção,
com sentimento verdadeiro. Porque é isso que ativa o seu campo vibracional. A frase não é uma fórmula mágica por si só. Ela é a faísca que ativa a sua fé. É o botão que liga o modo criador dentro de você. E quando você diz, graças, universo, por esse prêmio que já é meu, você está dizendo ao universo, eu confio. Você está demonstrando gratidão antecipada. E isso é uma das frequências mais poderosas que existem para a manifestação. Gratidão antes da evidência é sinal de certeza. E o universo responde à certeza com velocidade. Depois, ao dizer estou listo, você está dizendo que está pronto para receber, que se libertou da dúvida, da pressa, da escassez. Está afirmando que se tornou compatível com aquilo que deseja. Está dizendo que já passou pela transformação interna necessária para se alinhar ao valor, à abundância, à riqueza que deseja atrair. E por fim, o está eixo é a âncora, é o selo, é o ponto final vibracional. Essa parte da frase é extremamente poderosa, porque representa a conclusão energética. Quando você diz, está feito, você está encerrando qualquer energia de carência ou expectativa. Você está decretando, fechando, selando com autoridade espiritual. E o universo entende que não há mais espaço para negociação. Aquilo que foi declarado está a caminho. Algumas pessoas perguntam, mas eu posso dizer isso em português? Sim, claro. O que importa é a emoção e a verdade vibracional por trás das palavras. Mas muitas pessoas relatam que usar o espanhol ou outra língua dá um tom mais cerimonial, mais mágico, mais ritualístico. Isso cria um distanciamento do racional e ativa o místico, e para o subconsciente, isso pode fazer toda a diferença. Você pode adaptar a frase se quiser, desde que mantenha os 3 elementos: gratidão antecipada, declaração de prontidão e selo de certeza. Por exemplo, obrigado, universo, pelo prêmio que já recebi. Estou preparado. Está feito. O mais importante é que você não diga isso automaticamente. Não é um mantra mecânico. É um ritual, um portal, um ato consciente. A cada vez que você repetir, faça como se fosse a primeira, como se fosse única, como se aquele momento fosse o momento exato em que sua realidade muda para sempre. Algumas pessoas relatam que, ao dizer essa frase, sentem arrepios. Outras choram. Algumas sentem um calor inexplicável no peito ou uma paz profunda. Isso não é loucura. É o seu corpo espiritual reagindo à verdade que está sendo ativada. É o campo energético se realinhando com a sua nova realidade assumida. E quanto mais você faz isso com intenção, mais clara se torna a ponte entre o desejo e a realização. E não se assuste se, logo após fazer esse ritual, algumas coincidências começarem a acontecer. Um sonho com números, um impulso estranho de jogar em outro local, uma sensação de que hoje é o dia. Tudo isso são respostas vibracionais. São sinais de que a realidade está sendo moldada. Por isso, trate essa frase como um tesouro, um segredo sagrado. Não saia dizendo para todo mundo, esse é um código entre você e o universo, entre você e o invisível, um código que pode mudar tudo. E se você chegou até aqui sentindo isso com o coração, se essa técnica ressoou dentro de você, se alguma parte da sua alma sussurrou, sim, é isso, então eu quero que você escreva nos comentários, com toda a força da sua certeza. O prêmio é meu, está feito. Ou se quiser ir além, personalize. Coloque o valor que você deseja. Coloque o sentimento, algo como, eu já ganhei 3 milhões de reais. Dei entrada na minha casa. Estou em paz. Está feito. Essas frases, quando escritas com verdade, tornam-se sementes lançadas no campo coletivo da abundância. E nesse campo, tudo floresce, tudo ganha forma, tudo se manifesta. Cecília, da Argentina, viu esse vídeo numa noite qualquer. Era uma noite comum, como tantas outras. Ela estava cansada, o corpo pesado de uma rotina exaustiva, a mente cheia de dúvidas, contas, cobranças e aquele vazio existencial que aparece quando parece que nada está dando certo. Ela já havia tentado de tudo. Já tinha feito simpatias, jogado na loteria dezenas de vezes, acendido vela, feito promessas, e ainda assim,
A vida parecia presa em uma repetição de frustração silenciosa. Mas naquela noite, algo foi diferente. Cecília estava rolando vídeos sem muito foco quando esse conteúdo apareceu. No começo, ela quase passou direto, achando que era só mais um vídeo com promessas vazias. Mas, por alguma razão, talvez por um impulso do seu eu superior, talvez por uma sincronicidade espiritual, ela ficou. Algo na mensagem tocou algo muito profundo dentro dela. Era como se alguém, finalmente, falasse a sua língua interna. Uma língua feita de esperança, fé e um desejo quase desesperado de transformação. Ela ouviu tudo, sentiu cada palavra, e quando a técnica foi ensinada, ela sentiu um arrepio subindo pela espinha. Uma energia diferente tomou conta do seu corpo. Pela primeira vez, ela não sentiu dúvida. Ela sentiu uma certeza calma, quase como se sua alma dissesse: agora sim, é isso. Na manhã seguinte, ela acordou mais leve. Tomou um banho, se arrumou e, antes de sair de casa, parou por um instante. Pegou o valor exato do bilhete, fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou baixinho: graças, universo, por esse prêmio que já é meu. Estou lista, está eixo. Não foi uma frase dita da boca para fora. Ela sentiu cada sílaba vibrar dentro do peito. Ela visualizou o prêmio. Sentiu a emoção de contar para a mãe. Imaginou a reação da família. Viu as dívidas sendo apagadas. Visualizou o pequeno salão de beleza que sempre sonhou em abrir. Era como se tudo já estivesse acontecendo ali, naquele instante. Depois disso, ela foi até a lotérica. Mas algo estranho aconteceu. Ao chegar na loja que costumava ir, sentiu um impulso súbito de seguir uma rua diferente. Era uma rua que ela quase nunca usava. E no meio do caminho, viu uma lotérica que nunca havia notado. O impulso veio de novo. É aqui. Ela entrou. Escolheu os números quase sem pensar. Pagou. E saiu com uma leveza que há muito não sentia. 3 dias depois, o resultado do sorteio saiu. E o que ela viu foi inacreditável. Todos os números estavam ali. Cada um deles, exatamente como ela havia registrado. Ela gritou, chorou, caiu de joelhos. A mãe, sem entender, correu para ajudá-la. Cecília apenas olhou nos olhos da mãe e disse: acabou. A gente venceu. Com o valor que ganhou, ela não ficou milionária, mas foi o suficiente para quitar todas as dívidas da família, pagar tratamentos atrasados e finalmente montar seu pequeno salão em casa. Hoje, ela atende clientes com orgulho, com brilho nos olhos, e cada vez que alguém pergunta como tudo começou, ela sorri e diz, com uma frase, um sussurro e uma fé que veio do fundo da alma: e essa não é uma história isolada. Desde que essa técnica começou a circular, dezenas de relatos semelhantes chegaram até nós. Pessoas que estavam à beira do colapso financeiro, gente que já tinha perdido a fé, homens e mulheres que sentiam que o universo havia se esquecido deles. E, no entanto, ao repetir essa frase com sentimento verdadeiro, algo começou a mudar. Coincidências estranhas, impulsos espirituais, sonhos vívidos com números. Bilhetes premiados com valores que salvaram casas, pagaram cirurgias, transformaram realidades. Não é exagero dizer que essa técnica tem sido um divisor de águas, porque ela não depende da lógica, não depende de estatística, não depende de sorte no sentido tradicional. Ela depende de alinhar sua vibração com a realidade do prêmio recebido. Depende de você sair do modo "espero que aconteça" e entrar no modo "já está acontecendo". E o mais bonito de tudo isso é que não tem fórmula exata, nem hora certa. O momento é quando você decide que está pronto. O universo não responde a pedidos incertos. Ele responde a decisões internas definitivas. Ele responde quando você se posiciona energeticamente como alguém que já venceu. E se você chegou até aqui, talvez essa seja a sua hora. Talvez essa seja a sua versão da história da Cecília. Talvez hoje seja o seu dia de sentir aquela mesma energia, de repetir aquela mesma frase com o coração pulsando e permitir que a mágica comece. E se você já sentiu algo diferente enquanto assistia esse vídeo, um arrepio, uma emoção, uma lembrança, uma vontade súbita de chorar ou sorrir, saiba que esse é o primeiro sinal de que algo está se movendo no seu campo. Algo grande,
algo divino, algo que estava adormecido e agora começa a despertar. Então, quando sentir que é o momento certo, comente aqui embaixo como se estivesse escrevendo a primeira página da sua história de vitória. Diga com todas as letras: minha história de manifestação começa agora. Eu já ganhei. Está feito. Ou escreva como Cecília faria: graças, universo. Estou lista. Está eixo. Esse não é apenas um comentário. É um testemunho antecipado, um decreto público, uma vibração escrita que ecoa no campo de todos que também estão manifestando com você. O subconsciente é influenciado por 3 forças que muitas vezes passam despercebidas pela mente consciente: emoção, repetição e sigilo. E é justamente por isso que a técnica da frase sussurrada funciona tão profundamente, porque ela reúne esses 3 elementos em um único momento. Quando você fala em voz baixa com fé, como quem está confiando um segredo ao universo, você não está apenas dizendo palavras ao acaso. Você está acessando diretamente o nível vibracional onde a manifestação se concretiza. O subconsciente não julga, não questiona, não pondera. Ele não opera na lógica. Ele aceita tudo como verdade absoluta, desde que venha envolto em emoção e repetição. E quanto mais você repete algo com sentimento verdadeiro, mais ele grava aquilo como um código interno, que passa a influenciar diretamente o que você vive no mundo externo. Agora, pense comigo. Quantas vezes, sem perceber, você repete mentalmente frases como: eu nunca ganho, isso não é para mim, essas coisas só acontecem com os outros? Mesmo em silêncio, essas repetições diárias são comandos enviados ao seu subconsciente. E ele, obediente como é, passa a confirmar essa crença através da sua realidade. As oportunidades se afastam, os números certos escapam, a intuição silencia. Por quê? Porque você está vibrando em uma verdade interna que afirma que aquilo não é possível para você. Mas o contrário também é real. Quando você, com intenção pura, repete frases de poder, de certeza, de gratidão antecipada, o subconsciente começa a se reorganizar, começa a remover bloqueios, começa a alinhar suas ações, seus pensamentos, suas decisões, muitas vezes sem que você perceba, com a realidade que você está declarando. É como reprogramar um sistema. Você tira um código antigo e coloca um novo. E esse novo código, quando ativado com sigilo e emoção, se torna uma ordem silenciosa para o universo. E por que o sigilo é tão importante nesse processo? Porque quando você compartilha suas intenções com pessoas que não estão na mesma vibração, você abre espaço para dúvidas, julgamentos, ironias e interferências energéticas. O sigilo protege o campo, fortalece o foco, mantém a energia limpa, sem ruídos externos. Por isso, quando você sussurra a frase antes de comprar seu bilhete, você está fazendo algo muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Está criando um pacto energético entre você e o invisível. Um momento íntimo de manifestação ativa, onde sua vibração fala mais alto que qualquer número. Esse sussurro dito com fé, ainda que ninguém escute, é como um eco no campo quântico. E o campo responde, porque ele sempre responde à vibração dominante. Por isso, a emoção é essencial. Não adianta repetir de forma automática. Precisa haver verdade, entrega, sentimento. É melhor uma única repetição feita com emoção real do que 100 feitas mecanicamente. O subconsciente é como uma criança sensível que entende linguagem emocional. Ele não se impressiona com palavras complexas, mas sim com como você se sente enquanto diz aquilo. E quanto mais você repete esse ritual simples, mais o subconsciente aceita que aquela é sua nova realidade. Ele começa a agir como se o prêmio já tivesse sido recebido. Você começa a perceber mudanças sutis no seu comportamento. Sente mais confiança ao preencher o bilhete, sente paz ao pensar na vitória. Começa a sonhar com sinais, a notar padrões que antes passavam despercebidos. Isso acontece porque o subconsciente já começou a viver a realidade que você está declarando. E como consequência, o universo, que espelha fielmente sua vibração interna,
começa a trazer para fora o que já foi aceito dentro. Você já deve ter percebido que os grandes ganhadores da loteria, aqueles que relatam experiências místicas, coincidências estranhas, impulsos que não conseguem explicar, todos falam de um sentimento que os dominou antes de vencerem. Eles não sabiam exatamente o que era, mas sentiam que algo diferente estava no ar. Isso é o subconsciente alinhado com o campo. Isso é a vibração da certeza sendo ecoada no invisível. Por isso, nunca subestime o poder de uma frase dita com fé, no momento certo, com a energia certa. Seu subconsciente está sempre ouvindo, e quando ele se convence de que algo é real, ele começa a guiar você, passo a passo, coincidência por coincidência, até que o invisível se torne visível, até que o desejo se transforme em matéria. E se você está aqui agora, sentindo tudo isso, talvez seu subconsciente já tenha começado a aceitar essa nova verdade. Talvez ele esteja sendo tocado por essa energia. Talvez sua vibração já esteja se alterando sem que você perceba. E quando isso acontece, você começa a se comportar de forma diferente. Não por obrigação, mas porque você já está vivendo a nova realidade vibracional. Então, agora que você entende como o subconsciente atua, quero propor algo simples, mas muito poderoso. Quando terminar esse vídeo, vá para um lugar tranquilo. Pode ser seu quarto, o banheiro, até mesmo a rua, se estiver só. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Visualize-se recebendo o prêmio, sentindo a vitória, ouvindo seu nome sendo chamado, segurando o bilhete premiado. Sinta o calor, a emoção, a paz. E então, em voz baixa, quase como um sussurro ao divino, diga a frase: "Graças, universo, por esse prêmio que já é meu. Estou listo, está eixo." E se ao fazer isso, você sentir uma emoção verdadeira, um arrepio, uma sensação estranha no peito, então você saberá que algo foi ativado. Algo se moveu dentro de você. Algo invisível começou a ganhar forma. E quando sentir que esse momento chegou, escreva nos comentários a frase que ressoou com você. Pode ser: "Meu subconsciente já aceitou. O prêmio está vindo." Ou ainda: "Minha mente já acredita. Agora o universo entrega." Esse comentário é mais do que engajamento. Ele é uma confirmação, uma âncora vibracional, uma marca no tempo, uma declaração pública de que o invisível já começou a se tornar visível. Mas cuidado! Repetir a frase sem emoção é só barulho. Sim, você pode até dizer as palavras certas, pode repetir a técnica direitinho todos os dias, pode até decorar a sequência exata da frase, mas se dentro de você estiver vibrando dúvida, pressa, escassez ou ansiedade, então nada se manifesta. O universo não responde ao desespero, ele responde à certeza. Essa é uma das leis mais poderosas da manifestação. Sentir como se já tivesse vencido. A maioria das pessoas, infelizmente, repete afirmações como quem está testando algo. Dizem: "Graças, universo, por esse prêmio que já é meu." Mas lá no fundo estão cheias de medo. Pensam: será que vai funcionar? Será que não é só mais uma ilusão? E aí está o perigo. Porque essa dúvida, essa energia de ver para crer, de testar como se fosse uma aposta, quebra o campo vibracional da manifestação. E mais do que isso, impede que o subconsciente aceite o comando como verdadeiro. Entenda, a manifestação não acontece para quem tenta, ela acontece para quem decide. Existe uma grande diferença entre pedir e declarar. Pedir vem da carência, declarar vem da autoridade espiritual. E é por isso que essa técnica da frase em voz baixa só tem efeito quando a frase é sentida com o corpo inteiro, com a alma inteira, como uma verdade que já aconteceu. Você precisa vibrar como quem está apenas agradecendo por algo que já recebeu. É aqui que muitos falham. Eles repetem a frase como se fosse uma reza desesperada, como se estivessem suplicando ao universo que dessa vez dê certo. Mas o universo não se move por súplica, ele se move por sintonia. Ele não responde ao "por favor", ele responde ao "já é meu". Ele não ouve a voz do medo, ele responde à vibração da certeza. Quando você diz "está eixo", precisa sentir que o que foi dito não será desfeito. Precisa haver fé no comando. Precisa haver tranquilidade espiritual.
Mesmo que os olhos físicos ainda não vejam o prêmio, a alma já deve sentir a vitória. E isso exige uma pequena, mas poderosa, mudança interna. Você precisa deixar de ser quem espera e passar a ser quem já recebeu. Isso não é apenas linguagem bonita, é uma mudança vibracional concreta. Quantas vezes você já viu pessoas que vivem repetindo técnicas, fazendo afirmações, acendendo velas, tentando todo tipo de ritual? Mas nada muda. Elas seguem esperando algo externo mudar primeiro, para só então acreditar. Mas a verdadeira mudança começa dentro. É quando você acredita primeiro, quando você sente antes de ver, que o universo começa a mover as peças. Isso é especialmente importante no caso da loteria, porque estamos lidando com algo que, para a maioria, parece inalcançável. E quando você deseja algo que parece muito distante, é fácil cair na vibração da espera, da pressa, da ansiedade. Que essa vibração bloqueia tudo. Por isso, quando fizer a técnica, não faça com o pensamento de será que vai funcionar? Faça com a emoção de já funcionou e agora estou apenas vivendo o caminho. É aqui que entra a beleza do segredo silencioso. O sussurro não é só um detalhe técnico. Ele é o símbolo de que você não precisa mais convencer ninguém, nem a si mesmo. É uma fala que vem do centro da sua alma e que o universo reconhece imediatamente. É como um código espiritual que só ativa quando você sente a vibração certa. Por isso, antes de repetir a frase, pare por alguns segundos. Respire fundo. Feche os olhos. Lembre-se da sensação de alívio que vem quando algo que você queria muito finalmente acontece. Imagine-se abraçando alguém da sua família e dizendo: "A gente conseguiu." Veja o momento de olhar o resultado do sorteio, de ver os números alinhados. Sinta o impacto, a emoção, a lágrima que escapa. Entre nesse estado emocional. Só depois diga a frase. E mesmo que você esteja em um dia difícil, mesmo que o cansaço ou a dúvida tentem aparecer, lembre-se, não é a quantidade de repetições que importa, é a qualidade emocional da declaração. A frase só funciona quando carrega a verdade. E a verdade espiritual não vem do mundo externo, vem do seu coração. Esse é o alerta que muitos ignoram. E depois dizem que não funcionou. Mas não é que não funcionou, é que não houve verdade vibracional suficiente. Por isso, não transforme essa prática em um hábito automático. Transforme em um ritual sagrado, um momento de conexão profunda. Um instante onde você, diante do invisível, afirma com toda a sua alma: "Graças, universo, por esse prêmio que já é meu. Estou listo. Está eixo." E se você estiver sentindo isso agora, se essa consciência está fazendo sentido, se você percebe que talvez tenha repetido no automático outras vezes, sem esse sentimento verdadeiro, não tem problema. O importante é que agora você sabe, e com esse saber tudo muda, porque a próxima vez que você disser a frase, ela não será só uma frase, ela será um decreto espiritual, uma vibração pura, uma verdade que está prestes a se tornar realidade. Então, quando estiver pronto, deixe aqui nos comentários a sua nova postura vibracional. Declare com emoção, com verdade, com alma. Pode escrever: "Dessa vez eu sinto. Dessa vez é real. Está feito." Ou se quiser algo mais direto, escreva: "Eu não espero mais, eu declaro, já ganhei, está feito." Essas frases, escritas com consciência, ajudam a ancorar a energia. E mais do que isso, reforçam para o seu subconsciente que você está realmente comprometido com a nova vibração. Porque não basta querer ganhar, é preciso se tornar alguém que já ganhou, aqui dentro. Você vai notar sinais estranhos, talvez sutis no começo, talvez tão evidentes que pareçam impossíveis de ignorar. Pode ser um número que começa a aparecer repetidamente, no relógio, em placas de carro, em contas, em sonhos. Pode ser um impulso súbito de mudar o trajeto até a lotérica, de jogar em um lugar que você nunca foi antes. Pode ser um sonho vívido, quase místico, com imagens simbólicas, com alguém dizendo palavras que você nem entende, mas que despertam uma sensação de "eu sei que isso tem um significado." Esses sinais não são aleatórios. Eles são o que Neville Goddard chamava de ponte dos incidentes, uma sequência de eventos, decisões e coincidências
que começam a se alinhar depois que você assume vibracionalmente a realidade desejada. E nesse caso, a realidade que você está assumindo é a de já ter ganhado na loteria. O que acontece é que quando você ativa essa vibração de certeza, quando declara com emoção que o prêmio já é seu, o universo começa a se reorganizar para refletir essa nova identidade. Mas o universo não entrega tudo de uma vez. Ele entrega em fragmentos. Ele espalha pistas espirituais pelo caminho. Testa sua atenção, sua fé, sua presença. E é aqui que muitas pessoas falham. Elas pedem um sinal e depois ignoram. Elas dizem a frase com emoção, recebem a resposta vibracional, um número que se repete, uma intuição clara, um sentimento forte, e pensam que é coincidência. Mas não é. Essas coincidências são respostas. São setas invisíveis apontando na direção da sua nova realidade. Por isso, esteja atento. Sinais podem vir de todos os lados. Pode ser um amigo que te liga do nada falando sobre sorte. Pode ser um vídeo como esse que aparece justamente quando você pensava em desistir. Pode ser um nome, uma cor, um código. E mais do que ver, você vai sentir. Vai sentir que tem algo ali. Algo que você não consegue explicar, mas que vibra diferente. Algo que te chama, como um farol energético. Esse é o seu eu milionário te guiando. A ponte dos incidentes é o processo invisível de materialização. Ela não é sempre linear. Às vezes, ela começa com coisas simples, uma mudança de humor repentina, uma vontade de reorganizar sua casa, um impulso de se afastar de certas pessoas. Outras vezes ela é mais direta, um número que aparece no seu sonho e depois surge no bilhete premiado, uma intuição forte de jogar em um dia específico, uma sensação quase mágica de que agora é o momento. Mas o mais importante é entender. Tudo isso são respostas ao seu novo estado de consciência. Você está se movendo, energeticamente, para um espaço onde o prêmio já existe. E essa realidade futura começa a se comunicar com o presente. Ela envia sinais, pistas, intuições. E quando você responde com fé e ação, você atravessa a ponte. Você não força. Você não tenta controlar. Você segue os sinais. Confia nos impulsos. Age com leveza e confiança. É como se o universo dissesse: ok, você declarou que o prêmio já é seu. Agora venha por aqui. E esse por aqui pode não fazer sentido racionalmente, mas vibracionalmente ele faz todo o sentido. Você sente. E quando sente, precisa confiar. Porque a ponte dos incidentes exige rendição vibracional. Você solta o controle mental e se entrega ao fluxo. E nesse fluxo, tudo começa a acontecer mais rápido. Se você ignorar os sinais, se duvidar do que está sentindo, se tentar entender tudo com a mente lógica, você trava a ponte. Mas se você observar, aceitar e seguir, você avança. Um passo de cada vez. Uma sincronicidade por vez. Até o momento em que você olha para trás e percebe que tudo estava orquestrado. Tudo estava sendo alinhado. E o prêmio era inevitável. Por isso, depois de fazer a técnica da frase, esteja em estado de atenção. Olhe o mundo com olhos espirituais. Observe os detalhes, os padrões, os pequenos empurrões do destino. Não minimize o que te faz arrepiar. Não duvide do que faz seu coração acelerar. O universo fala em símbolos, em coincidências, em repetições. Ele fala o tempo todo, mas só ouve quem está vibrando na frequência da certeza. E mais, não espere que a ponte dos incidentes seja perfeita ou sempre confortável. Às vezes, ela exige decisões. Às vezes, ela pede que você saia da zona de conforto. Que você diga não a algo para dizer sim ao que está chegando. Mas se você confia na vibração, você atravessa. Porque essa ponte é feita sob medida para você. Ela é criada pela sua intenção, pela sua fé, pela sua nova identidade, como alguém que já ganhou na loteria. E se você chegou até aqui lendo isso, sentindo isso, talvez essa ponte já tenha começado a surgir. Talvez os primeiros sinais já estejam aparecendo. Talvez você só precise ajustar um pouco a sua visão, abrir mais o seu coração e começar a ouvir os sussurros do universo com mais atenção.
E quando sentir que algo está se movimentando, quando aquele número se repetir, quando aquele impulso surgir, quando aquele sonho estranho bater diferente, comente aqui embaixo. Declare publicamente sua atenção aos sinais. Escreva: eu vejo os sinais. A ponte está formada. Ou, se sentir que já começou a atravessar, diga: estou no caminho. A realidade do prêmio já me chama. Esses comentários não são apenas palavras. São âncoras, são testemunhos vibracionais, são declarações públicas de que você está consciente, atento e pronto para atravessar. Porque quando você declara isso, o universo entende. Ele já está em movimento. Ela já entendeu. Agora, a manifestação é questão de tempo. Feche os olhos por 10 segundos. Respire fundo. Solte o ar lentamente, como se estivesse liberando todas as resistências, todas as pressões, toda a ansiedade. Sinta o corpo relaxar, a mente desacelerar. Traga sua atenção para o agora. Não pense no que ainda falta, nem no que já passou. Tudo o que você precisa está nesse instante. E nesse instante, o que vamos fazer juntos é mais do que um exercício. É um ritual de ativação vibracional. Você não está apenas ouvindo este vídeo. Você está participando de uma prática energética coletiva. Cada pessoa que assiste e entra nesse estado eleva o campo de manifestação de todos. Nós estamos construindo uma corrente invisível, poderosa, magnética, um campo vibracional que potencializa a realização de todos que acreditam. Isso aqui é um portal, e você está dentro dele. Agora continue respirando profundamente. Inspire contando até 4. Segure por 2 segundos. E expire lentamente, também contando até 4. Sinta o coração desacelerando. Sinta o centro do peito aquecer. Visualize uma luz dourada se expandindo dentro de você, preenchendo sua mente, seu corpo, sua aura. Essa luz é a frequência da abundância. É a vibração do seu eu milionário. Agora, imagine-se recebendo o prêmio. Não apenas visualizando os números. Vá além. Imagine a sensação de descobrir que ganhou. Veja a sua expressão, o brilho nos seus olhos, o riso que escapa sem controle. Sinta a emoção explodindo no peito, o calor invadindo os braços. Sinta o alívio, a alegria, a gratidão. Imagine-se pegando o telefone e ligando para alguém especial. Ouça as palavras saindo da sua boca. A gente conseguiu. A vida mudou. Veja os rostos sorrindo, as lágrimas de emoção, a casa nova, as contas pagas, a liberdade financeira, a sensação de ter sido escolhido, a certeza de que tudo valeu a pena. Agora, nesse exato momento em que essa cena estiver viva dentro de você, sussurre a frase, baixinho, com reverência, como se estivesse confiando ao universo o segredo da sua vitória. Graças, universo. Estou listo. Está hecho. Sinta a vibração dessa frase ecoando dentro de você. Repita mais uma vez, se sentir vontade. Ou apenas silencie e permita que a energia se mova, porque nesse instante, seu campo está alinhado, sua mente está aberta, seu coração está emitindo a frequência exata da realização. E aqui está o segredo que poucos entendem. A prática não está em repetir por repetir. A prática está em sentir profundamente cada palavra. A manifestação não é mental, é vibracional. E agora você não está apenas pensando na vitória, você está vibrando a vitória. E quando você vibra algo de forma tão real, tão forte, tão profunda, o universo não tem escolha. Ele responde: essa é a essência da lei da Assunção. Não espere para ver para crer. Creia até ver. Sinta antes que o mundo confirme. Viva por dentro o que ainda não existe por fora. E então, o fora será forçado a se reorganizar para refletir o que já foi criado dentro de você. E se você chegou até aqui sentindo isso, essa energia, essa conexão, essa certeza, então você está pronto para ancorar essa vibração na matéria. E a melhor forma de fazer isso agora é através da escrita consciente. A escrita é uma extensão da fala. Quando você escreve com emoção, você registra uma vibração no tempo. Você transforma um momento interno em um código externo. E esse código passa a influenciar o campo à sua volta. Por isso, assim que terminar essa prática,
comente aqui abaixo, não apenas para interagir, mas como um ritual, um selo energético. Uma declaração para você, para o universo e para todos que estão cocriando junto com você. Escreva com o coração. Pode ser: já recebi, está feito. Ou se quiser personalizar, coloque: ganhei, dá-me valor. Estou vivendo minha nova realidade. Graças, universo. E se quiser levar ainda mais longe essa energia coletiva, leia alguns comentários de outras pessoas. Sinta que você não está sozinho. Que existem centenas, talvez milhares de outras almas que também estão nesse caminho, também estão vibrando, também estão sentindo, também estão prontos. Comente com verdade, com emoção, com presença. Esse é o seu momento. Essa é a sua vibração. Esse é o seu novo ponto de partida. Você não está jogando para ganhar. Isso precisa ficar muito claro aqui dentro. Você não está tentando, não está pedindo, não está suplicando ao universo para te escolher. Você já foi escolhido. O que está acontecendo agora é apenas a lembrança, o reencontro, a ativação dessa realidade que já existe em outro plano. Quando você faz a técnica, quando sussurra a frase, quando visualiza com fé e sente com verdade, você está simplesmente colapsando essa realidade invisível no plano físico. Essa é a diferença entre quem vibra na escassez e quem vibra na certeza. O primeiro continua esperando, jogando com medo, torcendo para que algo dê certo. O segundo joga porque já venceu. Porque algo dentro dele já sabe que aquele bilhete não é um acaso, é um reflexo vibracional da sua nova identidade. Essa identidade é o seu eu milionário. Ele já existe, ele já vive em você, mas só pode se manifestar quando você o permite. E o caminho para isso não é externo. Não é encontrar o número certo, nem o bilhete certo, nem a lotérica abençoada. O caminho é interno. É tornar-se vibracionalmente compatível com aquilo que você quer viver. E essa compatibilidade não vem da lógica, vem da fé, vem da prática, vem da entrega. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de lutar contra a realidade e começa a criar uma nova. Você para de jogar como quem busca sorte e começa a jogar como quem confirma destino. Porque sim, o seu destino é a abundância. Seu propósito é a liberdade. Seu chamado é a expansão. E o dinheiro, inclusive o prêmio da loteria, é apenas uma das formas que o universo pode usar para entregar isso a você. É por isso que essa jornada vai muito além de um simples jogo. Isso aqui é um processo de despertar espiritual. Um convite para elevar sua consciência, para romper com crenças antigas de limitação, para se reconectar com sua essência criadora. Você não é um jogador comum. Você é um manifestador consciente. Você não está aqui só pelo dinheiro. Você está aqui porque sabe que tem uma missão maior. Você quer ajudar sua família, quer construir algo novo, quer viver com propósito. E o prêmio da loteria é um portal para essa transformação. Mas esse portal só se abre quando você para de tentar forçar e começa a viver como quem já recebeu. Quando você agradece antes de ver, quando você sente antes de tocar, quando você vibra antes de receber. Essa é a verdadeira fé. Não a fé cega, mas a fé que enxerga além dos olhos. E essa fé precisa ser alimentada todos os dias, com palavras, com rituais, com declarações, com silêncio. Porque o mundo ao seu redor pode tentar te puxar de volta para o medo, para a dúvida, para a lógica do só acredito vendo. Mas você já sabe, quem só acredita vendo nunca manifesta. Quem sente antes de ver, cria o que quiser. E você está aqui para criar, para declarar, para ativar. Então leve isso com você. Você já ganhou. E não é metáfora. Você já ganhou em algum lugar do tempo, em algum ponto do espaço. E agora, tudo o que você precisa fazer é viver essa verdade como se ela já estivesse acontecendo. Não precisa forçar, não precisa correr. Apenas entre no estado de quem já está recebendo. Coma como um milionário. Caminhe como um milionário. Respire como um milionário. E então, o mundo ao seu redor começará a responder. Porque quando sua consciência muda, tudo muda. O universo só pode entregar aquilo que você sustenta internamente. E a cada frase sussurrada,
a cada visualização feita com sentimento, a cada comentário deixado com verdade, você está reafirmando essa nova identidade. Você está dizendo: eu sou o que pedi, eu sou o prêmio, eu sou a abundância. E se você está sentindo isso agora, se algo dentro de você está vibrando, se o coração está mais leve, se a mente está mais silenciosa, então é porque você tocou um ponto de verdade. Você acessou uma frequência mais alta. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é alguém que está despertando para o seu poder criador. E agora, com essa consciência expandida, com esse sentimento vibrando forte, com essa nova identidade se formando em você, eu quero te convidar a selar essa energia aqui nos comentários. Mas não escreva qualquer coisa. Escreva com a mesma vibração com que você vai receber o prêmio. Com presença, com certeza, com alegria. Pode ser uma frase simples como: a realidade do prêmio já é minha. Estou vivendo como quem venceu. Está feito. Ou você pode criar sua própria frase, algo que traduza exatamente o que você está sentindo agora. Algo como: o bilhete premiado já está nas minhas mãos. Eu recebo com gratidão. A abundância é minha frequência. O universo já respondeu. E se quiser potencializar ainda mais esse campo coletivo de manifestação, leia alguns comentários de outras pessoas. Responda com palavras de apoio, com frases de poder. Transforme este espaço em um verdadeiro templo da criação consciente. Um lugar onde todos se reconhecem como criadores, como vencedores, como seres prontos para receber aquilo que já é seu por direito vibracional. Porque a manifestação não acontece no isolamento. Ela se fortalece na coletividade, no campo onde todos estão unidos por um propósito comum. E o nosso propósito aqui é claro: viver a realidade da vitória agora.